Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai. Fale com o mais alto possível. Diga nessa noite, nessa manhã. Você que veio nessa manhã, diga: estou aqui, Senhor. Ah, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o teu filho morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Oh Deus, se só somos hoje porque foi pago um preço naquela cruz. E nessa manhã, Jesus, nós temos a consciência, Pai, de ofertarmos este culto. E nessa manhã nós temos a consciência de te cultuarmos porque tu fez, porque tu és e porque tu sempre serás. Obrigado, Pai, por cada vida, por cada irmão que veio nessa manhã. Obrigado por cada irmão meu que chegou aqui na tua casa, Senhor Jesus, para te render graças, para te render louvores. Pai, no entendimento que tu és o Senhor, que tu és o soberano. Obrigado, Jesus. Que nessa manhã, Espírito Santo, tu tenhas liberdade. E assim, enquanto te louvamos, os céus se movam, Pai. E assim também nós possamos sentir, ó Pai, cada dia mais a tua presença em nome do Senhor Jesus. Bom dia. Glória a Deus. Graças e paz a todos. Tudo vai bem? Graças a Deus. Nessa manhã, fale com o irmão que está aí do seu lado, dê um bom dia para ele. Se você já falou, fale novamente. Diga para ele o quão especial ele é. E que nessa manhã só está iniciando. Deus tem muito mais para fazer. Amém? Eu gosto sempre de dar oportunidade, né? Então, pegue aí seu telefone nessa manhã, compartilhe o link da nossa igreja, vai lá no grupo da nossa igreja, compartilhe aí para os seus grupos, para os seus familiares, dê a oportunidade de outras pessoas também cultuarem ao Senhor nessa manhã. Então aproveita aí esses minutinhos, faz isso ligeirinho, porque Deus tem grandes coisas a fazer, amém? Vamos dar continuidade. Quem aniversariou essa semana, né, ou está aniversariando hoje, tá? Alguém fez aniversário essa semana, aniversário hoje, nós queremos uma oportunidade de orar por você, aniversário de nascimento, de novo nascimento, de casamento. Alguém? Ninguém? Amém. Glória a Deus. A nossa igreja, ela não para, irmãos, né? Então, fica atento aí no Verbo News, tá? Na programação da nossa igreja, o que tem para essa semana, para os próximos dias. Anota, não perde nada, que são grandes as programações, em nome do Senhor Jesus. Primeiro de fevereiro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do discipulado e você que congrega conosco já pode participar. Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de informações e faça parte dessa visão. Prepare-se para uma imersão no estudo do fim dos tempos. Nesta quarta, começa o Seminário de Escatologia com o pastor Fábio Henrique Ribeiro, professor de Escatologia e especialista no assunto.
mas a nossa ardente expectativa deve estar na bendita esperança de nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E se você é crente de verdade, você precisa ter isso vivo no seu coração. E esse é o meu objetivo, nesses dias, trazer essa consciência para a sua vida, para que você não viva aleatoriamente, achando que tudo que você tem é essa vida. Não, irmãos, nós temos uma vida incomparavelmente melhor. Nós temos uma vida eterna com o Senhor. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então chama a galera e vem! É neste sábado, às 19 horas. Fevereiro é um mês muito especial. Vamos celebrar o aniversário de 20 anos da nossa igreja. É uma data muito especial para todos nós. Por isso, faremos uma grande festa. Então, gere expectativa para o que Deus irá fazer no nosso meio. Amados, Deus só quer ser ouvido. Veja, me ouça, preste atenção. Tua vida depende das minhas palavras. Aquele que tem as minhas palavras e as pratica é este. Estamos vivendo uma maior glória agora. Por Deus, a humanidade está vivendo o tempo da maior manifestação de glória à disposição da humanidade. Foi glorioso com Abraão, foi glorioso com Moisés, mas o céu sabe, nesse tempo, o céu reconhece, é o tempo da maior manifestação e liberação da glória de Deus sobre a humanidade. No dia 23 de fevereiro, haverá treinamento para os líderes de VC às 19h30, um tempo de alinhamento e de instruções preciosas que irão fortalecer a nossa visão. E no dia 24 de fevereiro é o retorno dos grupos Verbo em Casa às 20 horas. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. E para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas e agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Olá pessoal, olá irmãos, aqui é a Laura Solgueles, vindo aqui falar para vocês a importância aqui do Centro de Treinamento Bíblico Rema. E a Escola de Ministros também fez a minha vida. Em 2011, 12, 13, fiz o Rema, Escola de Ministros em Belo Horizonte. Quero te encorajar, o meu próprio testemunho de ter sido realmente edificada na palavra, fundamento bíblico que foi ali passado através das aulas do Rema, fazem parte da minha vida até hoje, do entendimento da palavra da fé, das realidades da nova criação, da nossa autoridade em Cristo, da história da igreja. São tantas aulas tremendas que realmente lançam um fundamento sólido para você. Então quero deixar aqui a minha recomendação, meu carinho, minha honra de ter sido parte, dessa história, dessa família do Verbo da Vida, e sabendo que tem muitas vidas, e quem sabe você, para serem edificados também através dessas escolas. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Rema, a palavra viva, viva a palavra. Hoje queremos te indicar o livro Acima, Experimentando uma Vida Elevada, do autor Tony Cook. Se você já sonhou com uma vida muito mais enriquecedora e significativa do que você tem vivido, saiba que é totalmente possível viver o que tem sonhado. Você foi criado para algo maior e melhor do que você já experimentou. No entanto, a maioria dos cristãos vivem muito abaixo do potencial e propósito de Deus.
Há uma vida elevada que Deus tem para você. E neste livro você vai aprender a se conectar e cultivar essa vida. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus, né? Muita programação abençoada. Sei que você anotou tudo, mas eu quero aqui destacar 3 grandes programações que estão acontecendo. Primeiro, o discipulado, né? Você que se congrega na nossa igreja, estar aqui e ainda não fez o discipulado, ei, meu irmão, é uma grande oportunidade de você pegar a visão, de você entender a visão da nossa igreja. Ah, mas já começou, não te preocupa. Amanhã, 19 horas, vem, a turma ainda está aí, tem matrículas abertas, não paga nada. Então, vem, pega essa visão, te inscreve, tá? Faz o discipulado, porque é importante para que você possa crescer e avançar no reino de Deus. Também vocês viram aí, né? Seminário de escatologia, dias 4, 5 e 6, né? Próxima quarta, quinta e sexta. Então, meu irmão, anota, faz aí. Reserve esses 3 dias, serão dias poderosos de grandes ensinamentos. Você vai entender mesmo o momento em que estamos vivendo, aquilo que está por vir e como vai ser a nossa vida eterna. Se você está vivendo aqui, você vai descobrir como nós vamos viver uma vida eterna com Deus. Então não perde, convida mesmo, sabe? Convida irmãos, convida pessoas amigas para entenderem o que a Bíblia fala sobre os próximos tempos e a vida vindoura. Então, pastor Fábio Henrique, nosso pastor, estará ministrando esses 3 dias, um grande mestre na escatologia. Então, não perca essa oportunidade. Gratuito, é o nosso Centro de Treinamento Bíblico Rema que está oferecendo esse seminário, não é isso? Essa conferência. Então, é imperdível. Anota aí, quarta, quinta e sexta, seminário ou conferência de escatologia. E falando em Rema, nós não poderíamos deixar aqui também de te incentivar. Você que não é aluno Rema, ou você que fez o primeiro ano, te matricula, meu irmão, faz aí, aproveita, ainda tem desconto. Então, os últimos dias aí, creio que dos descontos, mas é importante. Centro de Treinamento Bíblico Rema, uma das grandes escolas, vocês viram aí, pessoas que Deus tem usado pelo Brasil e fora do Brasil, passaram por essa escola, e assim será também na sua vida. Então, nós temos aqui na nossa igreja, o Centro de Treinamento Bíblico Rema, te inscreve, matricula, passa no balcão de informação, pega mais informação, porque Deus tem grandes coisas a fazer através da sua vida, e esse é o tempo de preparação. Amém? Quero saber se tem algum visitante nessa manhã, né? Tem alguém nos visitando pela primeira vez na nossa igreja? Se tem, faz um aceno com a mão. Amém? Culto caseiro, graças a Deus. Vamos agora passar por uma parte também importante e alegre do nosso culto, né? Louvamos a Deus, não é isso? E também agora nós vamos render graças, né? Com as nossas ofertas e dízimos. Mas antes eu quero também falar do projeto Bem na Hora, né? Projeto esse que a nossa igreja sempre tem, né, trabalhado, chegado junto às entidades filantrópicas, a pessoas necessitadas. Então, você também é cooperador dessa obra. Então, você que trouxe 1 quilo de alimento, ou você que não trouxe, pode em outro momento trazer, colocar aqui, tá? Nós temos esse projeto que sempre acolhe, né, as instituições e pessoas necessitadas com alimentação. Então, abençoe essa obra, porque isso também faz parte do reino de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, versículo 3, tá? João 12, 3, e enquanto você abre, quero desde já dizer que você pode ofertar através do meio tradicional, que está aí, né, o envelope. Você pode também ofertar pelo Pix, né? E também através dos cartões de crédito, né, ou débito ali com as nossas tesoureiras, tá bom? O importante é você ofertar, tá bom? E também incentivar você que está aí online, você que recebeu um link aí, que abriu, é um culto, tá? Cultue ao Senhor também aí da sua casa, oferte, porque isso é importante e agrada ao Senhor. João 12, 3, abriram? Está escrito assim, ó:
Então Maria, vou ler aqui na versão linguagem de hoje. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Eu acho interessante nessa passagem, irmãos, que está próximo ali de Jesus, já está sendo crucificado. A Bíblia fala nos versículos anteriores que faltavam cerca de 6 dias. E Jesus estava ali naquela casa e era um momento em que ele ia ceiar. Mas aquela mulher que ia participar da ceia, aquela mulher que ia compartilhar do pão com Jesus, ela fez algo diferente de todos que estavam ali. Maria pegou ali aquele perfume, pegou aquele bem, pegou aquele objeto e ela ofertou ao Senhor. Maria pegou aquele perfume e derramou sobre os pés de Jesus como algo dizendo: Senhor, eu te oferto aquilo que eu tenho. E aquilo foi tão importante que foi registrado e que diz que o ambiente ficou cheiroso. É tão bom, né, quando chegamos na igreja que está o ar-condicionado, está a cadeira limpa, está o templo limpo. Então isso faz parte da sua oferta e do seu dízimo. Então, assim como essa mulher que teve o entendimento de dar o seu melhor, de pegar aquilo que era tão precioso que alguém olhou, mas é muito caro. O próprio Judas, discípulo de Jesus, depois disse assim: não poderia vender e dar aos pobres? Não é sobre o que vai se fazer, é sobre a intenção. E aquela mulher tinha a intenção de dar o melhor para o Senhor. Que nessa manhã você também possa vir com essa intenção. Não daquilo que você vai desfrutar depois, porque a Bíblia diz que o Senhor enriquece, que o Senhor abençoa. Mas porque já chegou e você tem um coração de cultuar, de adorar ao Senhor, você vai fazer como essa mulher, pegar aquilo que é de melhor. Pode ser de repente o mais caro ou não, mas o importante é a forma de adoração que nós vamos dar ao Senhor nessa manhã. Então eu te incentivo mesmo, você que é membro da nossa igreja, oferte, dizime, você que não é, dizime lá na sua igreja, oferte conosco, porque o reino de Deus está avançando e nós vamos avançar. E nós avançamos com as nossas ofertas e nossos dízimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pegue seu envelope, pegue seu aparelho, vamos orar rendendo graças ao Senhor. Pai, como somos gratos, Senhor, porque Tu tens feito chegar ao Pai recursos em nossas mãos. Como somos gratos, Pai, porque temos entendimento, Senhor Jesus, que não é simplesmente algo natural, mas é algo espiritual. E assim como aquela mulher, Senhor, derramou aquele perfume, nós também ofertamos ao Senhor. Não simplesmente porque Tu necessitas, mas porque o Teu reino há de avançar. Senhor Jesus, que nosso coração, Pai, esteja alegre, ó Pai, e assim, Pai, possa chegar à Tua presença, e assim, Senhor, possamos desfrutar cada dia mais e mais do Teu amor. Obrigado, Pai, por recursos. Obrigado, Pai, por corações alegres dispostos. Assim recebe a nossa oferta em adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Venha com alegria em nome do Senhor Jesus. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Se importa, nada se compara a ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Nada mais importa, nada se compara a Ti, Jesus. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta
Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Nada mais importa, nada se compara a ti, Jesus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti, nada, nada, nada. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos santas nessa manhã para dizer que nós te amamos, para dizer, Pai, que o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar, que o Senhor tem liberdade nas nossas vidas, no nosso meio. Nós nos consagramos a você, Pai, nesse domingo pela manhã. Consagramos, Pai, a nossa semana a Ti. Consagramos, Pai, esse mês que inicia ao Senhor. Todos os nossos planos, todos os nossos intentos, Pai, nós consagramos a Ti. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro do Evangelho. O Senhor é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós queremos Te cultuar, Senhor, com nosso melhor nessa manhã. Nós queremos derramar o nosso coração em adoração a Ti nessa manhã. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor, Pai, é tudo que nós queremos. Nós queremos estar incendiados nesse fogo ardente, apaixonados pelo Senhor, pela Sua presença, por Seu poderoso Espírito que está em nós, sobre nós. Que vida maravilhosa o Senhor nos deu e nós Te agradecemos por isso. Te louvamos, Te rendemos graças. Espírito Santo, Você é livre aqui nesse lugar. Eu declaro que os nossos ouvidos espirituais estarão abertos para recebermos a Sua poderosa palavra, para recebermos as instruções que vêm do alto. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te damos liberdade, nós Te cultuamos nessa manhã. Nós nos juntamos aos anjos que estão nesse momento cantando que o Senhor é santo, que o Senhor é digno. Aleluia, Pai, obrigado. Não podemos nos cansar de dizer que o Senhor é tudo para nós. Não podemos nos cansar de Te louvar. Esse é o propósito, Pai, para o qual nós fomos criados. Te amamos. Te amamos, Jesus. Maravilhoso é o Senhor nas nossas vidas. Poderoso é o Senhor nas nossas vidas. Nós Te desejamos mais do que as riquezas, Senhor. Nós Te desejamos mais do que as bênçãos que o Senhor pode nos dar. A Sua presença vale mais para nós do que todas as coisas que esse mundo tem para nos oferecer. Nós estamos de olho, Pai, na eternidade. Nós estamos de olho, Pai, no prêmio da soberana vocação. Nós estamos de olho, Senhor, em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por Teu sacrifício. Obrigado por Teu sangue que foi derramado naquela cruz no nosso lugar. Nós estamos aqui hoje para nos lembrar, Senhor, para trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós. E nós queremos Te agradecer por esse sacrifício que nos deu vida, que nos redimiu, que nos deu
paz, alegria, saúde, prosperidade. Que nos dê um propósito pelo qual nós podemos viver, morrer. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te amamos, Pai, te cultuamos, te louvamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode sentar, querido. Bom dia, graça e paz. Glória a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diz para ela que bom que você chegou até aqui. Aproveita e verifica se está com cara de sono. Gente, obrigado, viu? Vocês podem sentar. Se tá com cara de sono, então dá um cutucão nela aí, uma cotovelada de leve para ela acordar. Amém? Que bom é nós estarmos nesse lugar, né? Um domingo pela manhã, começando não só a nossa semana, mas também o nosso mês de fevereiro, consagrando esse tempo ao Senhor. Não tem forma melhor, irmãos, o lugar melhor para estarmos do que nesse lugar, adorando, cultuando ao Senhor, né? Eu quero te lembrar que você está aqui não para receber, o receber é uma consequência de você ter vindo até aqui para cultuar ao Senhor. Você está aqui para cultuar, cultuar é entregar, cultuar fala sobre devoção, fala sobre entrega, fala sobre paixão, fala sobre consideração, amém? Então nós consideramos ao Senhor em todo momento que nós temos aqui nessa igreja, nesse culto. Quando você chega lá fora, você já entra nesse lugar crendo e sabendo que aqui é um lugar onde precisa se ter reverência, porque por mais que a presença do Senhor esteja dentro de nós, ela se manifesta nesse lugar em nosso meio, amém? A presença do Senhor já está naqueles irmãos que te recebem lá fora, está em você. Então a gente já chega dando nosso culto ao Senhor, a gente já sai de casa com expectativas por aquilo que Deus tem para fazer através das nossas vidas. Você saiu de casa com essa expectativa? Eu te incentivo a isso, irmão. Sai de casa pedindo ao Senhor uma revelação, uma palavra para você trazer e dar para alguém. Tem alguém que chegou aqui que precisa de uma palavra que Deus colocou no seu coração. Às vezes a gente vem para cá como espectadores e tem a expectativa de que o pregador vá trazer uma palavra e vá abençoar a nossa vida, a vida do nosso irmão, ou que o grupo de música nos leve a essa adoração. Não, irmão, quem faz o nosso culto somos nós. E nós temos mesmo que vir para a igreja com essa expectativa. E eu digo não só vir para a igreja, mas sair de casa em todo momento, até mesmo na sua própria casa. Você querer ser usado pelo Senhor, querer ser usado nos dons do Espírito, profetizar para as pessoas da sua casa, do seu trabalho, amém? Isso é o nosso propósito, a gente se relaciona com Deus e deixa Deus nos usar em todos os lugares que a gente possa estar. Isso é uma vida maravilhosa, é uma vida onde nós não temos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Mas para nós importa fazer e cumprir a vontade de Deus. Sabe, quando a gente entende isso, querido, a gente vive livre de todo problema, de toda ansiedade. Por mais que eles se apresentem todos os dias, eles não têm o poder de nos abalar, porque nós estamos ocupados com uma grande obra. Nós estamos ocupados fazendo a vontade de Deus, empenhados em descobrir qual é a vontade de Deus para nós, entrar nesse chamado e cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, que coisa maravilhosa, né? Nós estarmos aqui. Hoje é o nosso culto de ceia, o primeiro domingo do mês de fevereiro. Já estamos começando bem esse mês. É um mês que certamente vão vir boas notícias para mim e para você. Tudo aquilo que nós colocarmos as nossas mãos certamente vai prosperar, porque a bênção do Senhor está conosco em todo o tempo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 1. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Nós não vamos falar sobre escatologia, amém? Para você aprender sobre escatologia, você vai vir para o seminário que vai acontecer aqui na nossa igreja. E certamente você vai ser tremendamente abençoado. Olha aí, ó, os anjos já estão querendo se comunicar aí com a gente.
Amém? Apocalipse capítulo 2, no verso 1. Você abriu a sua Bíblia? Glória a Deus. Antes de a gente ler, como eu vinha falando, né? A gente está aqui hoje para celebrar a ceia do Senhor, participar desse momento que é tão especial, tão solene para nós como Igreja de Cristo, né? Esse momento que Jesus disse que nós deveríamos fazer em memória dele. Então a ceia do Senhor, ela é esse memorial. Então você está aqui nessa manhã para lembrar do que Cristo fez por nós, para lembrar daquilo que Deus fez em Cristo, entregando o seu único filho, para lembrar daquela motivação que fez com que você nascesse de novo. Amém? Daquela paixão que você tinha nos primeiros dias. Talvez tem pessoas aqui, irmão, que esfriou durante a sua caminhada, esfriaram durante a sua carreira, né, que te foi proposta. Você começou muito bem, afogueado, cheio de paixão pelo Senhor no seu coração, e eu quero te dizer que essa paixão, ela não é um sentimento natural, né? Essa paixão que nós temos por um Deus que nós nem vemos, isso é um fruto do novo nascimento, é um sentimento, você sente isso, você sente esse amor, né? Você deve sentir isso. Isso é um fruto do novo nascimento, isso é o que te dá fome pela palavra de Deus, isso é o que te dá vontade de congregar. E eu quero te lembrar sobre essas coisas. Afinal de contas, Cristo morreu para que nós tivéssemos esse relacionamento com Deus. Amém? A morte de Cristo não foi só para te abençoar, não foi só para te fazer prosperar, não foi só para te enriquecer, não foi só para te curar. Tudo isso aconteceu como uma consequência de você ser devolvido a Deus em um relacionamento. Então o maior presente que nós temos e que estamos aqui hoje para celebrar essa memória, né, é nós podemos estar conectados com o Senhor. Amém? E não podemos desvalorizar isso por conta de nada. Apocalipse capítulo 2, verso 1, aqui o apóstolo João, né, tendo a visão lá, as revelações do fim dos tempos, ele vê algo que acontece e um anjo falando ali com ele, né, e mandando ele escrever algumas coisas. Ele disse: olha, você vai escrever algo para o anjo da igreja em Éfeso. Esse anjo da igreja em Éfeso, querido, está se referindo ao pastor, ao líder, a pessoa que estava à frente da igreja ali na cidade de Éfeso. Amém? Então, quando você lê ao anjo da igreja em Éfeso, ela está se referindo ao pastor, aquele que foi enviado, né? Essa palavra anjo é a palavra angelos, ou seja, alguém que foi enviado com um propósito, uma missão. Às vezes essa mesma palavra é usada para falar sobre o apóstolo, né? O enviado. Então, isso aqui ele está falando e mandando o João escrever para o pastor, para o líder daquela igreja, e ele diz assim, escreve assim, né? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, escrevendo algo para o pastor da igreja em Éfeso, ele começa fazendo um elogio, né? Interessante, porque ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras, ou seja, eu sei o que você faz. Jesus, irmãos, Deus, ele vê todas as coisas ao mesmo tempo em todos os lugares, então ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que você faz. Amém? O seu serviço na igreja não passa desapercebido ao Senhor. As tuas provações, as dificuldades que você enfrenta muitas vezes por causa do serviço ao Senhor, seja para você cumprir a sua escala, seja para você vir aos cultos, Deus sabe, Deus vê, Jesus vê o que você está fazendo, Ele conhece as suas obras, né? E Ele louva essas boas obras que esse pastor vinha praticando. Ele diz: eu conheço o teu trabalho, eu conheço o teu labor, conheço a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Conheço a tua perseverança, conheço as provas que você tem suportado por causa do meu nome. Então ele, de uma certa forma, está trazendo um elogio, um louvor para aquele homem, por causa das coisas que ele fazia. Agora, não é interessante porque mesmo um homem fazendo tantas boas obras, tantas coisas louváveis, que aos olhos dos homens, certamente é algo louvável, né? A gente poderia muito bem olhar para alguém que está servindo intensamente na igreja, está aqui em todos os cultos, se empenha, está ali, ora, faz tantas coisas, e louvar a atitude daquela pessoa, mas Deus vê o coração e Ele diz que tenho porém contra ti. Então, mesmo diante de um louvor, de um elogio, Jesus aqui falando, né, porque ele diz que quem manda escrever essas coisas é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso mostra, irmãos, para mim e para você, que o verdadeiro sentido do evangelho tem que ser o relacionamento. Não é que deve ser, não é que pode ser, tem que ser o relacionamento. Todas as outras coisas que vão acontecer na sua vida tem que ser uma consequência do seu relacionamento com Deus. Você servir no departamento que você serve, ou nos departamentos que você serve, você cumprir a sua escala, você fazer tudo que você faz, tem que ser uma consequência do seu relacionamento com Deus. Você pregar a palavra para as pessoas, o seu desejo de entrar no seu ministério, no seu chamado, tem que ser uma consequência de um relacionamento que vem antes com o Senhor. Esse foi o propósito para o qual você foi criado, querido. Esse relacionamento com um Deus que é maravilhoso, com um Deus que é todo-poderoso, com um Deus que tem coisas novas para você todos os dias. Talvez você ache, eu já conheço a Deus, irmão, Deus é infinito. Você nunca vai conhecer tudo sobre Deus. Ele sempre tem algo novo a falar com você. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Ou ficou incomum cristãos serem guiados pelo Espírito e ouvirem a voz do Espírito Santo? Deus quer te guiar, irmão, até nos mínimos detalhes. Deus quer te mostrar a roupa que você vai vestir. Deus quer te mostrar a comida que você vai comer. Ele quer conversar, ter um relacionamento com você. Ele te criou para isso, Ele criou a humanidade para isso. Para essa comunhão, para essa conexão, para esse relacionamento. E parece que o ativismo nos tira desse lugar de relacionamento. E fora desse lugar, irmão, a gente está em um lugar perigoso. Porque é onde crentes entram no automático, crentes viram religiosos, e Deus nunca chamou ninguém para religiosidade. Eu posso ser direto com você e dizer que tem pessoas que estão aqui agora mesmo pela manhã que vieram para cá por religiosidade. Por achar que não posso passar um domingo sem ir na igreja, senão Deus não me abençoa nos próximos dias que virão. Que sentimento é esse, querido? Que sentimento, que motivação é essa? Amém? Outro dia eu recebi um rapaz aqui, ele veio aqui na nossa igreja à tarde, ele estava aflito, e ele queria conversar, ele queria ter um aconselhamento. E eu sentei com ele alguns instantes para conversar, para orar por ele, para aconselhar. E ele estava aflito porque ele tinha traído a esposa. E a esposa já tinha isso já tinha acontecido muitas vezes, né? E aí agora parece que a mulher não queria mais conversa com ele. Mas ele sabia que a mulher gostava de vir para a igreja. Ele sabia que a esposa gostava da nossa igreja. Ela não congrega aqui, mas ela gosta, né? Assiste os nossos cultos. E aí ele, motivado por tentar se reconciliar com a esposa, veio até a igreja, ele buscou esse aconselhamento, e o intuito dele era que alguém dissesse para ela que ele tinha vindo para a igreja. E aí eu disse, e fui bem claro com ele, olha, eu disse, rapaz, você não pode vir para a igreja para somente querer restaurar o seu casamento, para querer que a sua esposa saiba que agora você está na igreja e queira voltar para você. Você precisa estar na igreja, você precisa vir para esse lugar, porque você quer se relacionar com o Senhor, porque você quer receber o Senhor, porque você quer descobrir mais sobre o Senhor.
Isso é novo nascimento, irmão, isso é vida com Deus. Amém? E quantos de nós não estamos muitas vezes na igreja fazendo o que a gente faz porque queremos, né, participar dessa bênção, porque queremos receber uma palavra que nos anima para a semana, porque queremos ouvir falar sobre a prosperidade financeira que Deus tem para nós, e graças a Deus por tudo isso, mas tudo isso é consequência do relacionamento. Porque Deus poderia facilmente olhar para muitos de nós e dizer: olha, você está servindo muito bem, você serve em 3 departamentos, você tem pregado a palavra, você tem orado na igreja, você tem feito isso, você tem feito aquilo, você tem ofertado, você tem dizimado, você tem sido generoso, você tem prosperado, você tem recebido a bênção que eu já dei para toda a humanidade. Mas será que Ele pode olhar para nós e dizer: eu tenho uma coisa contra você, que você abandonou o seu primeiro amor? Isso é tão sério, querido, que Jesus diz para João escrever aquilo para o pastor, e ele diz: olha, se você não se ajeitar nesse aspecto, eu vou vir e eu vou mover do lugar o candeeiro, eu vou mover do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Mas esse cara estava fazendo tudo, a igreja estava crescendo. Eu quero te lembrar que a igreja em Éfeso era a maior daquela época. Era a maior igreja cristã daquela época, era a igreja em Éfeso. Era algo extraordinário que estava acontecendo naquele lugar. Mas ele disse: olha, você está fazendo muito bem, você está fazendo a igreja crescer, você está indo aí avançando. Mas se você não se arrepender de ter abandonado o primeiro amor, eu vou tirar. Quando ele fala sobre o candeeiro, irmão, ele está falando sobre a igreja. Ele está falando sobre o chamado, o ministério. Ele diz: eu vou tirar das suas mãos e eu vou levantar outra pessoa para fazer o que você não está fazendo. Porque o crescimento do reino, o crescimento da igreja, o seu crescimento pessoal não deve vir do seu esforço, não deve vir somente do que você faz. A gente tem que se esforçar, a gente tem que servir, a gente tem que ser afogueado nisso. Amém? Mas ele não deve ser o centro. Eu não devo me relacionar com Deus buscando o crescimento. Eu devo me relacionar com Deus, irmãos, porque eu amo tanto ao Senhor. Eu sou tão apaixonado por Ele. Eu quero estar tão perto dEle. Amém? Eu não quero ser uma testemunha que ouviu falar sobre Jesus. Eu quero ser como João, que disse: olha, aquilo que os meus olhos viram e as minhas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Talvez você nunca teve uma experiência com Deus, irmão. Chegou a hora de você experimentar e ver que o Senhor é bom. Não só pelas obras das mãos que Ele pode te dar. Tudo isso está disponível. Tudo isso está disponível. A sua prosperidade financeira, a sua saúde, tudo isso está disponível. Se você não tem recebido, é porque te falta fé. Mas Deus deu isso para toda a humanidade. Não é que Ele te amou mais do que o irmão que está do seu lado e te curou e te prosperou, não. É porque talvez o irmão do lado teve mais fé do que você. Amém? Então Ele disponibilizou todas essas coisas. Mas no que diz respeito à individualidade, se você quer algo individualista entre você e o Senhor, isso é o relacionamento. Só você pode ter isso com Ele. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 8: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Parece que muitas vezes nós estamos esperando Deus dar o primeiro passo. Senhor, fala comigo. Senhor, me mostra. Senhor... Parece que a gente está esperando Deus dar o primeiro passo. Me enche do seu Espírito. A Bíblia diz lá em Efésios, irmãos: enchei-vos do Espírito. A Bíblia sempre está apontando e trazendo a responsabilidade do relacionamento para nós, porque Deus está disponível. Amém? Deus está disponível e Ele diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então o primeiro passo, irmão, quem dá somos eu e você. Agora, como dar esse primeiro passo? O primeiro passo para dar esse passo é querer. E eu digo para você, irmão, com toda a sinceridade do meu coração: se você está na igreja e você não quer estar aqui, então você tem um problema sério.
Se você não quer estar e mesmo assim você continua estando, é porque você é religioso. E talvez não apareceu ainda um corajoso para dizer isso na sua cara. Isso é religiosidade, irmão. Isso é prisão, é aprisionamento. Deus tem para você liberdade, Deus tem para você experiências tão extraordinárias, tão profundas, que você vai desejar estar o dia inteiro nesse lugar. Quando você participar disso. Amém? O que movia esses homens que a gente vê, os apóstolos? Cada um deles morreu por causa da sua fé cristã, entregaram a sua própria vida. O que movia eles para isso? Eu não acredito que fosse uma religiosidade, porque se fosse algo raso, algo vago, eles não teriam chegado ao ponto de dar a própria vida. Não teriam. Então isso mostra para mim e para você que tem algo profundo, irmãos, no relacionamento, no conhecimento de Deus, que alguns aqui precisam ainda descobrir isso. Alguns já descobriram, esfriaram, precisam se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Mas outros precisam ainda descobrir. E o primeiro passo para descobrir, irmão, é querer. Querer e se achegar. Como é que eu faço isso? Orar é uma grande arma para essas coisas. Chegar em casa, eu não estou falando de orar na igreja, irmão. Eu não estou falando de uma oração que você vai repetir palavras vãs. Eu estou falando de oração, essa oração que eu estou me referindo é um lugar, não é só uma fala. É um lugar, é uma manifestação, é uma presença, é uma experiência completa, amém? O irmão Reagan fala que muitas vezes ele ia orar e nem sempre ele dizia alguma coisa. Às vezes ele só ficava calado. Ele só ficava em silêncio. E ele experimentava aquela presença que enchia o lugar onde ele estava. Ele fala sobre cultos na igreja Rema, lá nos Estados Unidos, que duravam 3 horas sem ninguém falar nada. Só o Espírito se movendo. Imagina se a gente chega aqui e o pregador não fala nada. Algumas pessoas iam estranhar, né? Porque a gente está acostumado com a liturgia. A gente está acostumado com a mesmice, a gente está acostumado com o robótico, com o automático. Deixa Deus fazer coisas novas, irmão, na sua vida. Aleluia. Amém? Às vezes Ele te quer nesse lugar. Né? E é interessante porque Ele dá para esse pastor a receita de como voltar a essas práticas. E a primeira coisa que Ele diz no verso 5 aí de Apocalipse 2 é: lembra-te, pois, de onde caíste. Ou seja, ele vinha bem, mas em algum momento ele caiu no que diz respeito a esse assunto que está sendo falado, que era o relacionamento, o primeiro amor. Em algum momento ele caiu daquilo. Eu não acredito que tenha sido um momento único e específico, mas ele foi caindo, ele foi deixando essas práticas, essas coisas, ele foi se tornando um religioso. Ele foi se tornando alguém que não queria mais, não considerava mais esse relacionamento, essa presença. E aí parece que Jesus aqui, através desse anjo, está dizendo para ele ter saudade daqueles dias. Porque o que é lembrar? Se eu disser aqui para você, olha, lembra lá da sua infância, quando você ia para a rua, jogar bola, andar de bicicleta, brincar com seus amigos, faz um exercício, começa a lembrar dessas coisas. Qual é o sentimento que vai despertar no seu coração? Saudade, né? Essa saudade de querer viver de novo aquele momento. Quando aqui diz para se lembrar, parece que ele quer despertar esse sentimento. Se lembra quando você nasceu de novo. Se lembra de quando você recebeu Jesus. Se lembra daquele sentimento que era tão intenso, que você queria orar todo o tempo, que você queria servir, que você queria abraçar às vezes a igreja, né, com tudo que você tinha, podia, queria dar a maior oferta, queria servir em todos os departamentos, às vezes era até atrapalhado. Mas o que era aquilo? Paixão, fogo.
Um fogo que fazia com que você não medisse esforços. Parece que era mais fácil dar ofertas. Parece que era mais fácil congregar. Parece que era mais fácil servir ao Senhor. É assim ou não é? Sabe o que é isso? O primeiro amor. Agora o segredo, irmãos, é que esse primeiro amor não precisa acabar. Não precisa esfriar. Amém? Talvez aquele impulso, aquela impulsividade, talvez ela mude, né? Não é que ela se perde, mas ela muda o foco. Mas o amor, ele jamais acaba. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz exatamente isso: o amor jamais acaba. Se o amor não acaba, irmão, então significa que o nosso relacionamento com Deus não precisa esfriar. Nós não dependemos do que nós sentimos para nos relacionar com Deus, porque Deus é espírito. E a verdadeira adoração, ela é espiritual, né? Ou seja, eu não vejo, eu não ouço com os meus ouvidos naturais, eu não posso tocar com as minhas mãos físicas. Amém? Então eu não posso depender desse tipo de experiência para me relacionar com Deus. Mas sabe, tem uma intensidade, uma profundidade nesse relacionamento que às vezes parece que esses sentidos são envolvidos. Parece que os sentidos físicos são envolvidos, né? A gente sabe pelos relatos, pelos ensinamentos bíblicos, né? Sobre visões abertas, sobre arrebatamento de espírito, sobre pessoas trasladadas, sobre visões tão fortes que as pessoas ficam sem saber se aquilo é real ou espiritual. Sabe o que é isso? É um lugar, é um nível de relacionamento onde os seus sentidos físicos são envolvidos. E se você não anseia por isso, irmão, então você precisa mudar. Você precisa lembrar de onde caiu. Se agora mesmo no seu coração não queima uma chama, uma paixão, um amor pelo Senhor, a ponto de te colocar em movimento de certa forma, então a gente precisa rever, a gente precisa lembrar. Amém? Se às vezes você serve em um departamento e você está escalado para servir nos 3 cultos que a gente tem no domingo, e para você é pesado demais, porque mexe com o seu horário de almoço, mexe com o seu horário de descanso, mexe com o tempo que você deveria e poderia ter em casa. É lícito. A gente tem roupa para lavar, tem comida para fazer, tem coisas para resolver, tem o trabalho durante a semana, tudo isso é lícito, irmão. Mas eu estou falando sobre uma disposição no coração onde a gente estaria disponível a abandonar tudo. Alguém apaixonado pelo Senhor é alguém que está disposto a fazer qualquer tipo de loucura. Amém? Alguém que deseja esse relacionamento acima de qualquer coisa, faz qualquer tipo de coisa, irmão. É só você fazer um exercício e saber, se você já se apaixonou por uma pessoa, você sabe o que esse sentimento causa e o que ele faz. Pessoas apaixonadas, elas não medem esforços. Elas muitas vezes não pensam nas consequências. Às vezes falta até o racional, né? Sai daquela coisa da racionalidade. Por quê? Por causa da paixão, sentimento. Eu imagino que era esse sentimento que movia esses apóstolos. Um sentimento que te tira do centro do evangelho e coloca Deus, que é quem deveria estar. Deus, irmãos, é quem está ocupando o centro do evangelho, ou deveria estar. Agora, qualquer coisa que ocupe o lugar que é dele, vira o Deus. Amém? Se o centro do evangelho, o centro da sua vida é a sua própria vontade, então você é o seu próprio Deus. Se todo direcionamento de Deus para a sua vida parece confortável, bom e agradável, então pode ser que o Deus que você esteja ouvindo seja você mesmo. Amém? Às vezes tem pessoas que estão endeusando coisas, pessoas que estão endeusando bênçãos, pessoas que estão endeusando a prosperidade. Tudo isso, irmão, como eu disse, é lícito, maravilhoso, a gente ensina, você é bem ensinado sobre isso aqui nessa igreja.
sobre como receber pela fé, sobre o que você tem, o que você pode, quem você é. Isso é a vontade de Deus ou não? Certamente é. Agora, isso não deve ser o Deus da sua vida. Querer ter essas coisas, querer participar dessas coisas dessa forma, não deve ser o que enche o seu coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não deve vir para a igreja buscar uma palavra que vai te dar ânimo para a semana, irmão. Buscar uma palavra que parece que vai te... Você deve vir para a igreja buscar o Deus da palavra. E aí todas as outras coisas são acrescentadas. Quando você entende isso, você sai de qualquer tipo de ansiedade. Você sai de qualquer tipo de preocupação, porque para mim não interessa, para mim o que importa é agradar a Deus, as outras coisas vão acontecer, eu confio, eu creio que elas já estão disponíveis e eu recebo pela fé. Então para mim o que resta é agradar a Deus. Você quer ver um bom termômetro? Como estão as suas orações? O que você tem dito? Se na maioria do tempo da nossa oração a gente diz: Deus me dá, eu recebo, Pai a minha casa, Pai o meu carro, venha, dinheiro venha para minha conta, se manifeste assim, isso é oração bíblica, isso é a oração da fé, é uma declaração de fé. Agora, se na maior parte do tempo essa é a oração que você faz, isso mostra às vezes o contrário da fé. Isso mostra ansiedade, isso mostra preocupação. Porque alguém que tem fé, irmão, ora uma vez e vai agradecer a Deus. Paulo diz que nós devemos orar e depois velar com ações de graças. Pai, obrigado. E depois falar palavras de amor. Quantas vezes por semana você faz uma oração de consagração? Amém? Jesus, quando ensinou um modelo de oração, que foi o Pai Nosso, o começo daquela oração começa: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que é isso? Louvor e adoração. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí para aquele tempo ele dizia: venha a nós o teu reino. Mas o reino de Deus é o Espírito Santo dentro de nós e ele já veio. Amém? Por isso essa não é mais uma oração praticada para os dias de hoje. Então ele começa com louvor e adoração. Mas parece que a gente pula toda essa parte e quer ir logo para o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E às vezes para o perdoai as vossas ofensas. E cadê o louvor e a adoração? Cadê o relacionamento que precisa vir antes? Para que as outras coisas aconteçam. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? Eu quero te despertar para você lembrar do verdadeiro sentido do Evangelho. A gente está aqui para trazer à nossa memória esse sacrifício. É assim? Lembra-te, pois, de onde caísse. Em algum momento a gente errou nisso. E a gente precisa pegar essa palavra, colocar o nosso orgulho, o nosso ego, o nosso entendimento dentro de um saco e dizer: Pai, eu me arrependo dessas coisas. Eu me arrependo de ter colocado a minha prosperidade no centro do Evangelho. Eu me arrependo, Pai, de ter colocado o meu bem-estar no centro do Evangelho. Tudo isso é uma consequência, como eu disse, e posso repetir muitas vezes para você não sair daqui dizendo que eu estou pregando contra o seu bem-estar. Amém? Eu estou pregando para você entender que o centro do Evangelho não é você mesmo e o seu bem-estar. Aleluia. Lembra-te, pois, de onde caíste. Traz à memória aquele que te dá esperança. Deseja esse relacionamento. E aí ele diz: arrepende-te. Quando a gente traz à memória aquilo e a gente compara com o que está vivendo, muitas vezes a gente precisa se arrepender. Pedir perdão a Deus. E aí ele diz: volta à prática das primeiras obras. Então qual é a receita do bolo? Lembrar, né? Isso fala sobre renovar a mente, trazer a memória, aprender do jeito certo. E aí aquilo gerar um arrependimento no nosso coração. E agora a gente voltar à prática. Que prática é essa? Relacionamento, irmão. Relacionamento, aquilo que Adão perdeu lá no Éden, Jesus reconquistou para nós. Isso tem que ser a coisa mais maravilhosa da nossa vida.
Amém? Volta à prática das primeiras obras. Qual foi a última vez que, como eu disse, você fez essa oração de consagração? Talvez você precisa fazer isso hoje. Ah, meu Deus, amanhã eu faço. Faz hoje, irmão, faz agora, fecha teus olhos. Começa a orar. Começa a dizer palavras de amor ao Senhor. Quando foi a última vez que ardeu no seu coração pregar a palavra para alguém? Evangelizar, orar para que pessoas sejam curadas. Lembra daquelas visões que muitos de nós tínhamos no começo? E nós queríamos impor as mãos sobre os enfermos, ver as curas acontecendo, ver as coisas se manifestando. Onde foi que isso se perdeu? Quando foi que a gente entrou no automático? Eu estou falando isso de uma forma alegórica, não é que aconteceu, né? Pode ser que tenham pessoas aqui que estejam plenamente vivendo essa paixão, esse primeiro amor, e isso é a vontade de Deus para nós. Amém? Eu, na minha vida particular, eu sempre procuro fazer isso, irmãos, ter o meu tempo com o Senhor todos os dias. De fato, você pode orar em todo tempo, em todo momento, mas separa um tempo para você ter com o Senhor, em algum lugar lá da sua casa, ou em algum momento do seu trabalho. Às vezes você vai precisar sacrificar o tempo de almoço que você tem. Procura um lugar lá na empresa, lá onde você trabalha, vai para um lugar reservado, vai ter o seu relacionamento com Deus. Amém? Você vai ver, irmão, como todo o peso se desfaz. Quando você para de pedir agoniado, Pai me dá, Pai resolve, Pai vamos aqui, meu Deus do céu, como é que vai ser? Parece uma oração de agonia. É diferente quando você levanta as mãos, Pai, do lado de fora está tudo dando errado. Mas eu te agradeço, o Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, eu te amo, eu quero te conhecer mais, me instrui, fala comigo. É voltar a essas práticas, é ouvir a voz de Deus. Talvez tem pessoas aqui que estão há muito tempo sem ouvir a voz de Deus, já não sabe mais nem como é. Mas Deus quer falar com você todo o tempo, todos os dias. Tenha um tempo para se dedicar a isso, a ouvir. Se você está num diálogo, irmão, e só fala, você não escuta. É por isso que às vezes é necessário se calar. E ali naquele lugar, atentar os ouvidos espirituais, abrir os ouvidos espirituais, para ouvir aquilo que Deus tem para você. Se a gente ouvisse mais o que Deus tem para nós, a gente não erraria tanto em tantas coisas. Isso é fruto do relacionamento. Isso é a volta à prática das primeiras coisas, das primeiras obras. É esse lugarzinho de oração, é você pegar aquela sua Bíblia, é você voltar a ler, meditar, não porque você quer ensinar, não porque você quer ser um professor do Rema, não porque você quer um chamado, um ministério, ser um pregador da palavra, ser um ótimo ministro. Não, irmão. É quando você pega a sua palavra para ler, porque aquilo é o seu alimento. É porque eu quero conhecer mais sobre Deus, sobre qual é a vontade de Deus, sobre o que Deus tem para mim. E aí a gente para de ser seletivo no que a gente lê. Amém? Lucas, no capítulo 12, abre aí a sua Bíblia comigo, 12, no versículo 13. Lucas 12, 13 diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E o homem rico arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse:
farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? No 21 ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. É interessante esse texto, né? Porque aqui o próprio Jesus diz que há uma riqueza para com Deus que não condiz com uma riqueza natural. Ele está ali e provavelmente aquele homem já tinha ouvido Jesus falar sobre amar o próximo, sobre repartir os bens, e aí ele, com a sua sabedoria, diz: ei Jesus, manda o meu irmão repartir comigo a herança. E provavelmente isso era condizente com o que Jesus pregava. Isso era condizente com o amor. O irmão andar em amor com o outro e repartir a herança é bênção ou não é? Mas Jesus identifica que aquela fala havia avareza. Ele não estava interessado no amor, ele estava interessado nos bens. E aí Jesus disse: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Se a minha vida e a sua vida, irmãos, não consiste na abundância de bens que nós possuímos, por que a gente se empenha tanto, se desgasta tanto por essas coisas? E eu não estou dizendo que é errado a gente fazer isso, mas é errado quando a gente faz isso e esquece do que é principal: ser rico para com Deus. Como Jesus disse, existe uma riqueza para com Deus que não anula a riqueza natural, mas quando o nosso coração está somente envolvido com riquezas naturais, isso é avareza, é obra da carne. Amém? E ele propõe essa parábola, né? Ele diz que um homem rico tinha produzido muito, ele estava muito ocupado com enriquecer, com guardar os seus bens, e ele consegue aquilo, ele consegue tudo que ele desejou, tudo que ele planejou, e ele diz para a própria alma: a alma tem muitos bens para muitos anos, então bebe, folga, descansa, porque a gente está suprido. E aí Jesus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que ele está falando com isso? Se esse homem morrer, se esse homem não estiver mais o poder de ter aqueles bens que ele trabalhou tanto para adquirir, o que ele vai ter? Porque quando alguém morre, irmão, o que foi construído aqui vai ficar aqui. Agora, o tesouro no céu, a Bíblia diz que nunca acaba, que não tem traça e nem ladrão que possa corroer ou roubar. Ele está falando sobre uma eternidade que a gente tem para viver com o Senhor. Amém? No 22 diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso aqui é Jesus falando, irmão. É como eu te disse, quando você entra nesse relacionamento com Deus, você sai de um lugar de toda ansiedade. Tem muita gente que faz tanta besteira buscando as riquezas. Quando eu digo riquezas, eu posso estar me referindo a tantas coisas. Às vezes é uma realização no trabalho, às vezes é uma promoção, e nem sempre pessoas querem promoção porque vão ganhar mais. Às vezes tem um jogo do ego, do poder. Ela quer estar em uma posição, né? Isso acontece até na igreja. Isso fala até sobre chamado. Tem pessoas que querem aspirar ao episcopado, ou pastoreio, um dos 5 dons ministeriais. Tem pessoas que querem estar no púlpito, não porque desejam compartilhar a palavra de Deus e levantar outros, mas porque querem a posição. Isso é real, irmão, isso existe. Amém? Isso também é um tipo de fascinação, isso também é alguém que está ansioso pela própria vida. Meu Deus, o que é que vai ser a minha profissão? Eu quero ocupar a posição tal, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador, eu quero ser um professor do rema. Mas e o primeiro amor? E o relacionamento? Se não tiver isso, irmão, é o que Jesus disse lá em Apocalipse: eu vou vir e eu vou mover do seu lugar. Eu vou tirar o candeeiro, eu vou mover.
Não adianta se você esteja aos olhos dos homens fazendo coisas maravilhosas. Se o coração não estiver alinhado, o candeeiro vai ser movido. Mas tem uma oportunidade. Lembra-te, arrepende-te e volta à prática. Amém? Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir. No 23 diz, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corpos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? E aí ele diz, observai os lírios, eles não fiam, não costuram, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus faz um atrelado aqui a pequenez da fé com a solicitude pela própria vida. Você fica preocupado, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, como é que vai ser, eu perdi meu emprego, ou aconteceu isso na minha vida, e agora, meu Deus do céu, e aí eu entro no modo de agonia, e a minha oração fica agoniada, e aí falta confiança, porque quem confia, irmão, não está de olho nas coisas que estão por fora, amém? Quem confia, rapaz, por fora o mundo pode estar pegando fogo, eu confio em Deus, é isso que Jesus está dizendo. Rapaz, se Deus não deixa faltar uma roupa nem para um lírio, que hoje está no campo e amanhã vai ser lançado no fogo, quanto mais para vocês. O lírio se esforça para vestir a roupa? Certamente não. Mas Deus veste. E ele diz, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã será lançado no fogo, quanto mais a vós. E é interessante porque aquelas pessoas sabiam que Salomão era o homem mais rico que tinha passado pela terra. E ele faz também ali um adendo e ele diz, nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. E aí depois ele manda olhar os pássaros. Ele diz, esses pássaros nem plantam, nem colhem, mas Deus os alimenta. Você já viu um pássaro plantando? Às vezes eles plantam, mas não é por intenção, né? Ele deixa uma semente cair, aquela semente vai lá e germina. Mas ele não teve a intenção, eita, eu vou plantar aqui porque senão amanhã vai faltar. Não existe isso. Amém? Eles nem plantam, eles também não têm colheita organizada. Eles simplesmente vai lá e pega o que Deus disponibilizou para eles. E aí Jesus disse, se Deus os alimenta, ou seja, se eles não se preocupam e tem alimento para eles, por que às vezes a gente fica preocupado, né, com essa solicitude pela vida? No 29 ele diz, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. É possível alguém se entregar, se deixar dominar pelas inquietações dessa vida, e aí nessa inquietude é alguém que vai esfriando, deixando de lado esse relacionamento que é mais importante, é o que a gente chama de entrar no modo automático. É um lugar perigosíssimo para um cristão. Só que o diabo sabe disso, irmão. O diabo, ele age por tentativa e erro, porque ele não pode ler os teus pensamentos, mas ele pode ver as tuas reações. Amém? Se ele sabe que uma chuva te tira do culto, ou se uma dor de cabeça faz com que você não venha para a igreja, e você honra aquilo, ele aprendeu um caminho novo. Ele disse, se ele tiver dor de cabeça, ele não vai para o culto. Então é a arma que eu vou usar. Amém? É você ensinando caminhos para o diabo, é tentativa e erro. Ele coloca aqui uma coisa e vê se vai dar certo. Deu certo, pronto, agora ele tem um modo de operar na sua vida. É alguém que se entregou às inquietações. Então, se a falta te coloca nesse modo de inquietação, de agonia, certamente o diabo vai levantar coisas para fazer com que falte. Amém?
Agora, quando você confia em Deus, fica firme, crendo no Senhor, que Ele já proveu todas as coisas para você e você só precisa se relacionar com Ele, tudo vai dar certo. Ainda que por fora pareça não estar dando, confia, irmão. Vai dar certo, já aconteceu. Deus já providenciou, amém? No 31 ele diz assim, ó, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas, todas essas coisas, as vestes, a comida, vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque ao vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastam. Tesouro inextinguível, ou tesouro que não acaba, nos céus, onde não chega ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então Deus sabe onde está o nosso coração, querido. Deus sabe exatamente o posicionamento do nosso coração. Amém? Ele sabe se você está distante, Ele sabe se você está próximo, Ele sabe se você está aqui só porque está se preocupando com o amanhã. Ele sabe se você confia a ponto de entregar toda a sua vida. Olha só a instrução que Jesus traz para os discípulos. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Talvez, se Jesus falasse isso nos dias de hoje, ele ia ser cancelado. Rapaz, esse pastor está querendo que eu venda todas as minhas coisas e eu vou viver de quê? Isso aí é antibíblico. Mas Jesus disse, vendei os vossos bens para dar esmolas. Ou seja, não confia naquilo que você tem. Isso é você fazendo bolsas que não se desgastam, né? Construindo tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba e onde a traça não consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o seu coração. Deus sabe onde o nosso coração está. Amém? Deus sabe. E isso fala sobre relacionamento. Eu lembro de Adão, irmão, lá em Gênesis, a Bíblia fala que na viração do dia, todos os dias, durante a viração do dia, Deus descia na terra. O Criador de todas as coisas descia na terra. Para quê? Para se relacionar com o homem que ele tinha criado. E aí um dia Adão peca, perde aquela conexão, e aí Deus olha para ele, e mesmo sabendo onde ele estava fisicamente, Deus diz, Adão, onde estás? Talvez nessa manhã Deus está olhando para muitos aqui e dizendo, onde estás? Mesmo sabendo onde você fisicamente está. Isso fala sobre um distanciamento. E isso desagrada a Deus. Onde estás? Se está distante, então lembra-te. Arrepende-te e volta às práticas. Amém? Lá em Filipenses, você não precisa abrir, só acompanha comigo. Diz assim, Filipenses 1:20, aqui é o apóstolo Paulo falando. Amém? E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele foi quem ensinou a maior parte do Novo Testamento para mim e para você. Foi assim ou não? Ele quem escreveu 80% das epístolas, que são o que nos ensinam sobre quem somos, o que temos e o que nós podemos. Se você confessa, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, foi Paulo que te ensinou isso. Tudo posso naquele que me fortalece, foi Paulo que te ensinou isso. O meu Deus, segundo as suas muitas riquezas em glória, foi Paulo que te ensinou isso. Bendito Deus e Pai de meu Senhor Jesus, que tem me abençoado com toda sorte de bênçãos nas religiões celestiais em Cristo Jesus, foi Paulo quem te ensinou isso. Então Paulo quem ensinou sobre as riquezas, sobre o bem-estar, sobre quem nós temos e o que nós somos. Agora, quando a gente para olhar para a vida dele, a gente vê uma motivação que não era buscar essas coisas. Certamente ele ensinou porque aprendeu que tudo isso é consequência de uma vida entregue, rendida, relacionada com o Senhor. Amém? Aqui em Filipenses 1:20 ele diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quero te lembrar que essa carta foi escrita na prisão, certo? Paulo estava preso, havia um decreto de decapitação para com ele, ou seja, ele ia morrer, isso aí estava decretado, e ele estava só esperando. E ele diz, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo,
Quer seja pela vida, quer seja pela morte. Ou seja, se eu viver, eu vou pregar a palavra, Cristo vai ser engrandecido. Se eu morrer, o meu testemunho vai servir de inspiração para outros, Cristo vai ser engrandecido. Entretanto, no 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não diz o prosperar é a minha vida, o viver é o prosperar, o viver é ser abençoado, não. Ele diz o viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque ele sabe, irmãos, que existia um tesouro no céu. A gente está falando de um homem que teve experiências extraordinárias e sobrenaturais. A gente está falando de um homem que, lá naquele texto onde diz que conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que não são lícitas ao homem nem sequer referir. Ou seja, a gente está falando de um homem que provavelmente foi ao paraíso. Ele viu os poderes do mundo vindouro, a ponto de ele olhar para essa vida e ele dizia, morrer é lucro. Então esse cara, irmãos, ele entendeu alguma coisa, ele viu algo que a gente precisa buscar, amém? Ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado ou de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Por que Paulo queria ficar vivo? Ele chegou num dilema na vida dele. Por que ele queria ficar vivo? Porque tinham pessoas que precisavam ouvir a pregação da palavra. Por vossa causa é necessário que eu fique na carne. Mas o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E tem crente, irmãos, que diz, Senhor, não volta agora não, porque eu quero ainda comprar o meu carro novo, eu preciso casar, eu preciso ainda ser promovido lá na empresa que eu estou. E a gente vê o cara que ensinou sobre prosperidade, dizendo que queria morrer, partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Então tem um lugar de relacionamento com o Senhor que muitos de nós ainda não descobriu. Amém? Falando, para a gente encerrar, sobre essa solicitude pelo ministério, às vezes pela posição ministerial, esse mesmo cara que ensinou sobre todos os dons espirituais, falou sobre isso. Esse mesmo cara que ensinou sobre pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, lá em Filipenses no capítulo 3, no verso 4, porque aqui tinham judeus querendo se vangloriar, né, da sua posição ministerial. E aí Paulo olha para eles e diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Filipenses 3, 4. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele está dando aqui o seu currículo, né? Ele está dizendo, se você acha que é bom no judaísmo, eu sou o cara. Eu sou o cara que foi criado aos pés do maior mestre de Israel, chamado Gamaliel. Lá em Atos, quando ele está falando sobre o seu testemunho, ele fala, né? Eu fui criado aos pés de Gamaliel, como se aquilo fosse um troféu. Por quê? Porque Gamaliel era o maior mestre daquela época, um dos maiores mestres. Você ouviu a Samis pregando outro domingo aqui, falando sobre os discípulos, né, que Jesus escolheu, e eles tinham seguido a profissão do Pai, porque não tinham sido aprovados no bar mitzvah, ou na escolha dos discípulos. O mestre vinha e escolhia os discípulos, e os discípulos de Jesus não tinham sido escolhidos por ninguém, nenhum mestre, e por isso seguiram a profissão do Pai. Mas um dia Jesus chega e chama eles, homens incapacitados, iletrados na lei, mas Paulo não. Paulo, irmãos, teve o direito de escolher o melhor mestre que tinha em Israel, porque ele era o cara da lei, e ele sabia disso, e por isso ele fala isso aqui. Em outras palavras, ele está dizendo, ei, se vocês acham que são bons, eu sou o cara. Mas é interessante o que ele diz depois, no 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Refúgio, irmão, é esterco. É isso aí mesmo que você está pensando. Ele diz, considerava todas essas posições ministeriais como refúgio. O que para ele importava era a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que é isso? Relacionamento. É algo bonito, né? Uma frase bonita, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O que é isso? Conhecer a Cristo. Se relacionar com o Deus Todo-Poderoso que criou ele. Amém? Considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, irmãos, esse homem que nos ensinou sobre todas essas coisas é alguém que entendeu sobre a importância do relacionamento, sobre o primeiro amor ser mais importante do que todas as coisas que Deus pode nos dar. E a gente precisa ter cuidado para que não coloquemos bezerros de ouro na nossa vida. Para que o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa posição ministerial não seja um bezerro de ouro, não seja algo a ser adorado. É só lembrar de Paulo. Rapaz, eu quero muito isso. Por que você quer tanto isso? Eu quero muito pregar a palavra, eu quero muito que o pastor me levante e me bote para pregar naquele púlpito. Por que você quer isso? Qual é a motivação do seu coração? Se for a correta, irmãos, Deus vai te exaltar, certamente. Mas se for a errada, você está em um lugar perigoso. É só lembrar de Paulo, considerei tudo como perda. Amém? O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Em outro texto ele diz, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Então, parece que Paulo não estava muito preocupado com o próprio bem-estar dele, como muitos crentes estão. Sabe, irmão, uma palavra como essa pode parecer dura, pode parecer pesada, mas eu acredito que muitas vezes é necessário a gente ouvir, lembrar dessas coisas. Isso é o que salva a nossa alma, é o que nos transforma, amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Queria chamar aqui o diaconato, o departamento de música. E eu queria que você fizesse isso com esse entendimento. A ceia do Senhor, ela é um memorial da nossa aliança. Hoje, Cristo quer te trazer à memória aquilo que Ele fez. E para você lembrar que nós não podemos tornar vão o sacrifício de Jesus naquela cruz. Então vamos ser gratos, ter esse relacionamento como o centro da nossa vida, ter Deus, ter experiências com Deus, amém? Enquanto o diaconato vai se posicionando aqui, eu queria fazer um convite muito especial para você que está aqui nessa manhã, e talvez você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e você quer fazer essa aliança nessa manhã. Se você está aqui e quer receber Jesus como seu Senhor, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém que ainda não nasceu de novo e você quer ter Jesus como seu Senhor, Deus como seu Pai? Tem alguém? Ou tem alguém que esfriou durante a sua caminhada cristã e nessa manhã você entendeu essa palavra e você quer voltar a esse relacionamento? Eu quero orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar? Faz o sinal com a sua mão. Todos salvos. Esse é o único pré-requisito para alguém participar da ceia, amém, queridos? A ceia, eu quero te lembrar que ela é um memorial de perdão. Então o pecado não pode fazer com que você não participe da ceia. Se você está aqui, pode ser que você tenha pecado hoje e você não se sinta digno de participar da ceia do Senhor. Mas Jesus disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele, em memória do sacrifício dele. E o sacrifício dele foi para te perdoar, para te redimir, para te purificar. Então, trazendo à memória esse perdão, essa purificação, você pode se arrepender e comer do pão, beber do suco de uva que está aqui representando o sangue de Cristo. Esse sangue foi o que te limpou, o que te lavou. E é o que te recomenda a Deus e não as suas obras. Amém? Então não tenha essa consciência de pecado. Se você tem pecado, irmão, se você praticou o pecado, você precisa se arrepender.
e pedir perdão a Deus. Mas isso não pode te impedir de participar da ceia do Senhor. Como eu disse, isso é um memorial de aliança, de reconciliação, de perdão. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então nós vamos orar pelos elementos. Os diáconos vão logo em seguida distribuir enquanto a gente vai aqui cantar uma música. E eu queria te pedir somente para esperar. Nós temos uma recomendação bíblica de esperar uns pelos outros. Amém? Então você vai receber a ceia e você vai esperar até que todos tenham recebido. Você pode estender suas mãos para cá. Pai, obrigado por esse memorial tão solene, por esse tempo tão maravilhoso, Pai, de trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus, a carne que foi moída, que aqui está representada pelo pedacinho de pão, sem fermento, simbolizando o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Nós te agradecemos por isso, te agradecemos pelo teu sangue, Pai, que aqui está representado pelo suco de uva, que foi derramado, Pai, o sangue que foi derramado para estabelecer a nova aliança, a nossa aliança. Nós queremos te agradecer porque isso nos reconciliou com o Senhor. Muito obrigado por esses elementos, obrigado por esse tempo. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Será seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou. Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado. Glória a Deus. Todos receberam? Alguém não recebeu? Faz um sinal com a sua mão. Todos receberam? Glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 27, o apóstolo Paulo diz assim: por isso aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo aqui está falando sobre o pecado, o erro de não discernir o corpo, de não atentar para a pessoa que está do seu lado, como o corpo de Cristo, como seu irmão. Amém? E ele diz para nós nos examinarmos.
E independente do resultado desse exame, ele diz: coma do pão e beba do cálice. Então eu quero te dar aí um minutinho para você fechar seus olhos. Não é para orar, não é para cantar. Você vai se examinar. Como você está se relacionando com Deus, com o corpo de Cristo. Amém? E depois nós vamos participar da ceia. Faz isso agora em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom. No verso 23 de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com a consciência de que esse pedacinho de pão sem fermento representa, simboliza o corpo de Cristo que sem pecado foi traspassado, moído e entregue no nosso lugar, pode participar. No 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi derramado no meu e no seu lugar, o sangue que estabeleceu a nova aliança, pode participar. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que depois de haver ceado, os discípulos, juntamente com Jesus, cantaram um cântico de júbilo. Então eu queria te dar a oportunidade de celebrar esse tempo. Amém? Glória a Deus. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Senhor, todo o meu ser. Ao Senhor, todo o meu ser. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, Deus soberano na terra e no céu. Aleluia! Que manhã maravilhosa, meus irmãos. Que palavra. Tenho certeza que você está saindo daqui abençoado, reabastecido, na certeza que o que importa é esse relacionamento. As coisas podem até vir, como vem, porque o Senhor já fez, mas o importante é essa intimidade que nós estamos crescendo e avançando em nome do Senhor Jesus. E não poderia aqui deixar de fazer algumas indicações com base naquilo que o pastor Dantas pregou e ministrou nessa manhã. Primeiro, do nosso grande líder Kenneth Hagin, Amor, o caminho para a vitória, né? Isso está ali no nosso Verbo Shopping. Também, o Kenneth Hagin, o extraordinário crescimento da fé, né? Você que quer crescer em fé, então passa lá, adquire essa literatura. E aí do nosso amado também grande homem de Deus, Smith e Will Hoffman, né? Uma vida cheia do Espírito, né?
descubra, né, como transformar e viver uma vida extraordinária. E esse que eu já li também é a bênção Rick Renner, Uma Vida em Chamas, tá? Então passe lá, adquire essa literatura, não deixe de ser edificado e continuar, não é isso, meditando na palavra do Senhor Jesus. Então, para encerrarmos, irmãos, também nós gostaríamos só de te incentivar mesmo, você que ainda não fez o discipulado, passa lá, faz sua inscrição. Nossa conferência escatológica que vai acontecer quarta, quinta e sexta, então não perde, coloca no seu coração, gera expectativa, venha desfrutar desse tempo de conhecimento, e a matrícula do Rema, passa lá, você que não é aluno, tá bom? E aí nós queremos também saber se algum visitante chegou durante o culto, algum visitante que pela primeira vez está na nossa igreja chegou durante o culto. Não? Então, seja abençoado na prática dessa palavra, tenha uma semana abençoada, seu telefone vai tocar, como diz nosso pastor, com boas notícias, porque assim já é, em nome de Jesus. Hoje, nós temos culto 4 e às 18, então não perca essa oportunidade, convide alguém, esteja também cultuando nesses 2 horários, em nome de Jesus. Deus abençoe, amém.